Olá, bom dia, galerinha mais ou menos. É isso aí, professor Jonatas está de volta. Ou vocês acharam que eu havia abandonado vocês? Claro que não, né? Foi um acordo aí com a Prof. Karina, né? Ela tratou com vocês aí os livros de 1º e 2º Samuel. E agora comigo, né? Estou de volta, a gente vai então dar sequência, né, aos estudos, né, dos livros da Bíblia aqui na nossa classe MQV. E nós então hoje estamos por aqui. Então vamos lá. Espero aí que você esteja acordado e pronto aí para o nosso encontro, para a nossa aula de hoje. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos então tratar, né, dos livros, né, de Primeira e Segunda Reis. Isso mesmo. A partir de hoje então nós começamos a estudar os livros de Primeira e Segunda Reis. Vamos então apenas fazer aqui um link com o livro anterior, né, antes da gente avançar aqui então e já começarmos a falar, né, dos livros de hoje. Então lá ainda com a Prof. Karina, né, 1º e 2º Samuel, nós vimos que foi o início então da monarquia, né, do povo de Israel. Nós vimos um grande profeta de Deus, né, Samuel, foi o último juiz, e ele então foi quem ungiu o primeiro rei de Israel. Então nós vimos lá, né, nos livros então lá de primeiro ainda, né, em 1 Samuel, a ascensão ao trono de Saul, que foi o primeiro rei, e depois então vimos também a ascensão de Davi, né, do grande rei Davi. E ao longo então desse período, né, período de monarquia, nós temos aí mais ou menos 80 anos, né, de monarquia narrados então nesses dois livros. Saul então reinou 40 anos e depois Davi também vai reinar durante 40 anos. Então nós vimos o estabelecimento da monarquia, ok? Então foi isso que nós vimos com a Prof. Karina lá nos livros de 1º e 2º Samuel. A ascensão da monarquia. Então Israel se tornando uma grande nação. Israel então agora como uma grande nação debaixo então, né, dos seus reis, né, tendo primeiro então o rei Saul e depois ali o rei Davi. Então é a partir daqui que nós entramos e começamos a falar então também agora do livro de Reis, tá? Primeiro e Segunda Reis. E hoje então, né, nós vamos fazer a introdução a esse livro, né, algumas informações gerais quanto a esses dois livros, para que nos próximos encontros então a gente consiga falar então dos principais acontecimentos, fatos relevantes também desses dois livros, ok? Então, esses dois livros, né, 1º e 2º Reis, também compõem então a categoria dos livros históricos, né, assim como Samuel, 1º e 2º Reis, compõem então essa categoria dos livros históricos, tá? De igual forma do que nós vimos em Samuel, aqui também, né, livro de Reis é um único livro, né, que fora dividido em dois, então apenas, né, tempos aí mais tarde, tá? Mas vemos então que os fatos que são narrados aqui nesses dois livros compõem de fato uma única narrativa, tá? Um único livro. E um resumo então aqui para que fique didático, né, para a gente entender um pouquinho o contexto geral, né, desses dois livros, é o que eu vou colocar agora aí na sua telinha então, tá? O que vai acontecer, né? Como é que nós vamos abordar e estudar então esses dois livros. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, é que nós teremos aqui então a narrativa de um longo período histórico. Então nesses dois livros, tanto 1º e 2º Reis, né, nós temos a narrativa de aproximadamente 380 anos, 384 anos de história, tá? Então é bastante coisa, é bastante informação, tá? E nós começamos então, e dividimos assim, né, conforme o nosso esboço panorâmico aí do livro, né, dividimos da seguinte maneira. No ano 970, então, o livro começa, narra então, ele inicia a sua narrativa
falando dos últimos dias do rei Davi. Tá? Então ele vai começar justamente falando sobre os últimos dias do reinado de Davi, no ano 970. Em seguida ele vai narrar então acerca da sucessão, né, do trono. Vai falar então do reinado de Salomão. Sim, Salomão é filho de Davi. E Salomão então vai reinar ao longo de 40 anos. Ele vai reinar do ano 970 a.C. até o ano 930 a.C. E nós teremos então a oportunidade, né, de falarmos um pouco então sobre esse período da história, sobre esse período então quando Salomão é rei. Tá? Nós veremos alguns fatos relevantes acerca desse período então da monarquia em Israel. Veremos em seguida, né, a partir do ano 930, que haverá problemas. Né? Salomão vem a morrer e seu filho, né, vai sucedê-lo no trono. E aí então o reino será dividido. Nós não teremos mais uma grande nação. Então nós veremos a divisão do reino entre reino do norte e reino do sul, reino de Israel, né, sendo aí o reino do norte, e Judá, então, o reino do sul. Então não mais um único reino, e sim um reino dividido, já ali a partir do ano 930, após a morte então do rei Salomão. E aí a história vai se sucedendo, né? O livro então, esses dois livros vão tratando, né, acerca dos reis, tanto lá do reino do norte, quanto os reis do reino do sul. Tá? E a narrativa então prossegue, desde o ano 930 até a queda do reino de Israel, que vai acontecer no ano 722 a.C., nas mãos então de um império poderoso que estava surgindo naqueles dias, que é o Império Assírio. Tá? Então nós veremos a narrativa de como as coisas aconteceram até a queda de Israel. E nós veremos também, né, uma sucessão de reis, tá? E também veremos a queda do reino do sul, do reino de Judá, tá? Que vai acontecer lá um pouquinho mais adiante, né, no ano 586 a.C. Então veremos, né, a história dos reis de Israel e de Judá até a queda. Se o reino de Israel cai nas mãos dos assírios, o reino de Judá, o reino do sul, vai cair na mão de um outro império agora que já surgia, do império da Babilônia. Ok? Então é esse período histórico que nós veremos aqui nesses dois livros. Veremos então a ascensão, né, da monarquia. Começamos falando do reino ainda unido nas mãos de Salomão, a divisão, e depois veremos a queda desses dois reinos. Tá? Nesse contexto então ali, né, dos reis e da monarquia, né, desses dois reinos agora, Israel e Judá, nós veremos também a ação profética. Sim, Deus enviando os seus profetas, né, para falarem, né, aos reis e para se dirigirem ao povo, ao seu povo, né, ao povo de Deus. E dois dos grandes profetas de Deus nós encontramos aqui então narrados, né, em 1º e 2º Reis, justamente o profeta Elias e depois o profeta Eliseu. Então nós também veremos, né, alguns fatos importantes, né, no ministério então desses dois homens, né, no ministério de Elias e também no ministério de Eliseu. Ok? Então agora voltando aqui para mim, né, tirando a telinha aí de esboço, né, e voltando para cá, nós então vamos falar, né, de um período de mais ou menos 380 anos, né? Ainda que falemos de uma maneira resumida, porque não dá para entrarmos em muitos detalhes, né? Mas a gente vai conseguir então destacar muitos fatos importantes e relevantes então da história do povo de Israel nesse período então da monarquia, ok? E hoje então ainda trazendo, né, as primeiras informações acerca desses livros,
né, nós queremos então apenas destacar aí para você, né, conforme nós vimos ali no nosso esboço, né, aquilo que o livro começa a narrar para nós, né, e justamente ali no capítulo 1, no verso 1, eu vou pegar aqui a minha Bíblia e vou ler esse pequeno trecho aqui, né, o primeiro verso, que tem como título, né, a velhice de Davi. Então diz assim: sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolvia-no com roupas, porém não se aquecia. Então nós já vemos aqui um rei Davi, não mais aquele homem de guerra, mas já um homem já com a sua saúde debilitada, já velho, né? Bem possivelmente ele já estava aí com seus 70 anos, já não tinha mais as mesmas condições, né, de reinar e de conduzir o seu povo. Então, nós vemos então nesse livro aqui já os últimos momentos da vida do grande rei Davi. E como ele já tinha então dificuldade, né, de conduzir o seu povo, de continuar reinando, né, já estava fraco, cansado, né, uma vida muito intensa, né, a vida do rei Davi, nós vemos então que aqui um dos seus filhos, né, que naquele momento ali, bem possivelmente era dos filhos de Davi, aquele que estava vivo, era o mais velho, tá, que é justamente Adonias, tá, ele entendia que o trono deveria ser dele, que ele deveria então, vendo, né, que o seu pai já estava muito debilitado, que ele deveria assumir então o reino e começar então, né, a reinar e demonstrar a sua autoridade, então, como sendo filho de Davi. E isso nós vemos ali já a partir do verso 5 desse mesmo capítulo que eu acabei de ler, ainda ali do capítulo 1, tá? E ele então vai desejar, né, reinar no lugar do seu pai. Agora isso não era uma regra naqueles dias. Então o monarca é quem escolheria, né, quem seria o seu sucessor. E o que acontece? Quando o profeta Natã e também Batseba, né, a esposa de Davi, percebe, né, aquilo que Adonias então estava fazendo, relata a Davi, né, ao rei Davi, e lembra ele, né, que ele havia então prometido, né, que o seu sucessor seria Salomão, né, o filho, sim, de Batseba. E Davi então lembra, né, da sua promessa, e ele então, né, ordena para que Salomão então seja ungido rei sobre Israel, né, que Salomão então seja o seu sucessor ao trono de Israel. E lá já no final já do capítulo 1, versos 39 e 40, nós vemos então que, eu vou ler aqui esse trechinho para a gente, né, nós vemos então que Salomão então será ungido, o rei de Israel. E diz assim, a partir do verso 39 do capítulo 1: Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta, e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Então nós vemos aqui que a escolha, né, de Davi era justamente Salomão, seu filho. Ele seria o seu sucessor. E também vimos, né, que ao ser ungido rei sobre Israel, né, também havia aqui a aprovação de Deus para com a sucessão então do trono de Davi. E Salomão então, né, ele é ungido e ele agora passa a reinar sobre Israel até, né, de maneira parcial, até que seu pai venha de fato a falecer, né, e ele possa então assumir de fato de direito o trono de Israel. E agora, a partir do capítulo 2, ali dos primeiros versos, nós veremos justamente a morte de Davi. E Davi então, ali nos primeiros 10 versos, né, do capítulo 2, ele vai dar instruções a Salomão, seu filho, de como ele deveria se comportar à frente do trono, né, como sendo o rei de Israel, e em seguida então ele vem a falecer. Eu vou ler aqui apenas, né, alguns poucos versos aqui rapidamente, apenas para que você compreenda isso que nós estamos falando, e depois você vai poder conferir na sua Bíblia. Diz assim então, a partir do verso 1 do capítulo 2:
Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, de ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então nós vemos aqui Davi dando instruções importantes ao seu filho, que passaria a reinar sozinho agora diante do povo de Israel. Coragem, pois, desse homem. Davi sabia dos desafios que era ser rei de Israel. E ele então orienta seu filho, exorta seu filho, para que também tenha coragem, para que assumisse de verdade o trono. Mais que isso, Davi também diz a ele, para que ele guardasse os estatutos, os juízos, para que ele guardasse a lei do Senhor. Porque uma vez fazendo isso, ele trairia para ele mesmo e para o seu reino a bênção de Deus. Davi sabia disso, que andando nos caminhos do Senhor, o próprio Deus iria abençoar tanto o rei e também todo o seu povo. E por fim, fala justamente dessa promessa, de que se andasse corretamente nos caminhos do Senhor, haveria prosperidade no reino. E ele então faria sempre o seu sucessor ali no trono. Então essas foram as orientações, as primeiras orientações que Davi então passa a seu filho, Salomão. E em seguida então, já a partir ali do verso 10 e 11, nós vemos então o registro da morte então do rei Davi. E diz assim, a partir do verso 10: Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então aqui nós vimos o registro das últimas palavras de Davi para com seu filho Salomão, e em seguida então ele vem a falecer, e ele é sepultado então em Jerusalém, por isso a referência aqui é a cidade de Davi, e depois então ele ter reinado 40 anos, iniciando primeiro lá em Judá, e depois sobre todo Israel. Então nós temos ali um homem segundo o coração de Deus. Agora ele veio a falecer. E nós vemos então aqui, a partir desse momento, uma nação respeitada, uma nação teocrática, uma nação que foi respeitada, que se expandiu pelo uso da força e do poderio militar. Já visto Davi então ser um grande guerreiro, e Deus o abençoou. E a nação de Israel agora teve as suas fronteiras expandidas, e era então uma nação extremamente respeitada nos dias ali do rei Davi. E a partir do verso 12, o verso que eu li aqui também, nós já vemos então o primeiro relato, acerca do início então do reinado então de Salomão. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui, com esse briefing então geral aqui do livro de Reis, primeiro e segundo Reis, de acordo com o esboço que nós apresentamos ali no início. E nos próximos encontros então a gente vai justamente poder falar sobre o reinado de Salomão. Depois, num outro momento, falarmos sobre o período então do reino dividido, falarmos dos bons reis, dos maus reis, daqueles fatos relevantes. E nós vamos também falar da ação dos profetas enviados por Deus, tanto Elias quanto Eliseu. Tá bom, gente? Então hoje nós ficamos por aqui. Leia também ali o livro, os dois livros, Primeira Reis e depois Segunda Reis, para que você vá me acompanhando então e a gente consiga prosseguir então em sintonia ao longo dos estudos então que nós teremos aí pela frente. Tá bom, gente? Então um forte abraço aí para vocês, tenham um ótimo domingo, Deus abençoe. Até mais, valeu!